Oi, gente, e aí? Tudo bem com vocês? Bom, eu andei um pouquinho sumidinha daqui, tava trabalhando em outros projetos, né, outros lugares e com essa pandemia ficou tudo muito confuso. Acabou que eu fiquei na linha de frente nos atendimentos de emergência, então aqui ficou um pouquinho de lado. Mas o mês de outubro tá aí e é um mês que eu gosto muito. Fala bastante, né, sobre o câncer de mama, mas eu também sempre gosto de falar de uma forma um pouco mais abrangente sobre a saúde da mulher, que eu julgo muito importante. Hoje eu vim aqui pra gente falar um pouquinho sobre o Covid-19 e sobre o câncer de mama e dar algumas orientações para vocês. Vamos lá? Desde o início do ano a gente vem falando dos pacientes que a gente configura como alto risco. Pacientes que têm doenças do coração, pacientes que têm diabetes, né? A gente falou muito também sobre obesidade. E a gente também tem que lembrar dos pacientes com cânceres, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o câncer de mama, né? Mas lembrando que os outros pacientes, né, que sofram de qualquer câncer e que estejam fazendo tratamento também merecem um pouquinho da nossa atenção. Então, o que acontece nesses pacientes que a gente considera de alto risco, né? A gente pode falar que eles têm uma imunidade um pouquinho abalada, né? Como se as nossas células que respondem a uma infecção, elas não estão ali 100%, né? Elas não estão preparadas para enfrentar o vírus, a bactéria. Então, são pacientes um pouco mais suscetíveis, né, a algumas coisas, e aí por isso a gente precisa tomar alguns cuidados a mais. Obesidade, doença do coração, alteração de colesterol, tudo isso também faz com que o nosso corpo ele fique muito inflamado, e essa inflamação também dificulta o nosso corpo a reagir a algum agente externo. E além disso, né, os pacientes que estão em tratamentos do câncer com quimioterapia, radioterapia, são tratamentos que fazem com que as nossas células de defesa elas fiquem bem baixinhas, né? E algumas das complicações esperadas, né, dentro de um tratamento, que além dessas células ficarem bem baixinhas, a gente também tem uma redução de plaquetas, né, que é uma outra célulazinha do nosso sangue. Os pacientes podem ter vômito, diarreia. Então, são pacientes que ficam mais suscetíveis mesmo a qualquer tipo de infecção. Por isso que muitas vezes, tanto no hospital e quanto dentro de casa, a gente já tem um cuidado redobrado. Limpeza, com cozimento dos alimentos, evitar ficar pedindo muito delivery, comida de rua, de restaurante. E agora, devido a essa pandemia, a gente tem um vírus a mais para a gente se preocupar. No site da Sociedade Brasileira de Mastologia, eles já deram algumas dicas. Engloba todas as dicas que a gente sempre vem lembrando, né? E não só para essa população que é de risco, mas para todos. O primeiro deles, evite o pânico, né? Pânico nessas horas também não resolve o nosso problema. Claro, a gente fica mais receoso, a gente fica preocupado, a gente tá vendo inúmeras notícias, sim, mas a gente tem que fazer a nossa parte e também cuidar da nossa sanidade mental. Um outro ponto, lavar sempre as mãos. Simples e super eficaz, pode ser com água e sabão mesmo, só se atentem a limpar entre os dedos, né, limpar as unhas, de repente manter as unhas um pouquinho mais curtinhas e usar também o álcool 70%. Em casa, lavando as mãos tá perfeito. E porventura, se não tiver água e sabão próximo, a gente lança a mão do álcool gel. Evitar ficar colocando a mão no rosto. A gente tem esse hábito, né? E muitas vezes até sem perceber. A gente coloca a mão no nariz, na boca, nos olhos, né? E sai tocando tudo pela frente. Na hora de tossir, na hora de espirrar, a nossa etiqueta, né? Então, sempre usar o cotovelo pra gente poder não espalhar gotículas, né? Pelo ambiente, ou sempre usar algum paninho descartável. Espirrou, tossiu, jogou fora aquele paninho, tá? Nada também de ficar com lencinho no bolso, como é muito hábito. E o outro mais importante, evitar aglomerações, né? A gente sabe que muitas pessoas têm desrespeitado. Eu sei que hoje em dia a gente já tem um pouco mais de liberdade do que a gente tinha no início dessa pandemia, mas a gente ainda tem que tomar cuidado
Então, não ficar em locais muito cheios, né? Ou se estiver em algum local, sempre usar a máscara, respeitando, né, os distanciamentos. Bom, outra dica também é a gente evitar abraçar, beijar, né? Tá compartilhando talheres, copos dentro de casa, toalhas de rosto. Isso também é muito importante. E evitar as visitas com os maiores de 60 anos. Sem comorbidades, eles já são de risco. Então, a gente tem que tomar alguns cuidadozinhos também. Eu sempre prezo muito pela saúde mental. Eu sei que tem muitos idosos que já estão há muito tempo afastados da família. Então, a ideia aqui também é a gente ter esses cuidados, mas não deixar de dar assistência, né? E deixar também de estar um pouquinho próximo de quem a gente ama ou de quem precise da gente. O importante também é a gente se atentar à nossa alimentação. Os alimentos, eles são ricos em nutrientes e micronutrientes que são fundamentais para o nosso corpo funcionar. Então, principalmente nos pacientes debilitados, a gente precisa cuidar disso, cuidar do aporte de proteína, carboidrato, gordura de fonte boa, ter uma alimentação balanceada, com certeza vai ajudar muito. Todo o nosso intestino está funcionando, a gente já sabe que ali é onde tem a nossa principal resposta imunológica, então o intestino funcionando bem também nos ajuda muito a combater esses agentes, né, exógenos, causando inflamações no nosso corpo. Então, evitar açúcar, evitar alimentos industrializados, comer comida de verdade mesmo, isso é muito importante. Se hidratar, tomar bastante água, né? O nosso corpo precisa de água para também funcionar direitinho. Qualquer sintoma que a gente tenha, principalmente nos pacientes que estão fazendo acompanhamento, né, de quimioterapia, radioterapia, precisam avisar os médicos assistentes. Febre é sempre algo que nos preocupa, então a gente precisa estar informando. E qualquer sintomas gripais, tosse, coriza, mal-estar, obstrução nasal, dor de cabeça. E no Covid também a gente tem muitos relatos da perda de olfato e de paladar, então a gente precisa ficar atento. Eu tenho percebido também que muitas pessoas, né, que precisam fazer cirurgias ficam preocupadas de como está sendo, então eu vou falar um pouquinho mais aqui do Rio, porque é onde eu atuo. Muitos hospitais aqui estão, que a gente chama de Covid-free, não estão recebendo pacientes, né? E eles têm todo um protocolo para poder estar fazendo a cirurgia eletiva com o maior cuidado possível. Tem muitas cirurgias eletivas sendo feitas, principalmente nessa área oncológica. Converse com o médico de vocês, né, que estão fazendo esse acompanhamento, esclareçam todas as suas dúvidas, tá? Mas tem muitos hospitais aqui recebendo todos esses pacientes e com todos os cuidados necessários. Para vocês, mulheres que já venceram esse câncer, vocês são consideradas pacientes normais, com uma saúde boa, né? Então aqui para vocês, aqueles cuidados gerais mesmo que todos nós devemos ter, de continuar com uma boa alimentação, de manter uma prática de exercício regular, se possível, né? A nossa saúde mental com uma meditação, que eu gosto muito e já conversei um pouquinho disso com vocês. Beber bastante água e aqueles cuidadozinhos gerais de lavar a mão, usar máscara. A vida segue, né? Vocês já são vencedoras. A gente tem que continuar tomando cuidado, mas vocês podem ficar despreocupadas enquanto a imunidade de vocês. Se você viu esse vídeo até aqui, eu espero que você tenha gostado. Comente, compartilhe. Vou estar sempre aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. Gosto quando vocês participam, até para eu saber se estão gostando do conteúdo, para me darem dicas também do que vocês querem ouvir por aqui. Esse mês eu vou tentar me dedicar um pouquinho mais. A gente tá falando de vários assuntos interessantes. Me sigam lá no canal do YouTube, marque alguém aqui que você acha que esteja precisando, né, de ouvir essa mensagem. Um beijo para vocês e uma ótima semana.